Importante para a gente pensar quando chega numa data como essa, a data de Pissar, a data de Páscoa. O que é Páscoa, senão uma passagem? A palavra Páscoa significa Pissar. O nome dela original no hebraico é Pissar, ou seja, passagem. Passar da meta, passar do ponto, passar por cima, passar sem acertar. Isso é Pissar. Não é uma passagem simples, é uma passagem além. E quando nós estamos falando sobre esta passagem, nós precisamos entender o conceito da mensagem e o conceito do sinal. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje, sabendo, porque nós podemos entrar aqui e nos emocionar com muita coisa, sair chorando e dizer, o culto foi lindo, mas não vai te transformar. Por quê? Porque você se emocionou, você entrou no seu campo das emoções, e no campo das emoções a gente entra e sai a todo tempo, mas ele nunca nos ensina nada. Mas o campo da razão, a hora que vem o entendimento e o conhecimento de fato, e a clareza dos fatos, a gente tem um esclarecimento do que é real. E nós deixamos aquilo que é imaginário, superficial, como a emoção faz, de lado e começamos a viver de forma racional. E assim nós podemos até provocar uma emoção, mas a emoção real, provocada pela razão, ou seja, aquela emoção da concretização, né? Então, muitas vezes a pessoa pega um troféu na mão, ela fala assim, ó, e ela diz, esse foi o dia da minha vitória. O dia da vitória não foi o dia que você pegou um troféu na mão, o dia que você pegou um certificado na mão. Aquele dia foi o dia do reconhecimento. O dia da vitória foi o dia que tu levantou, foi para a escola, foi estudar, foi fazer 8 anos, 7 anos, 5 anos de faculdade, que você foi naquele curso, que você foi trabalhar, que você levantou e teve que pagar aquele boleto alto, que o mundo estava todo contra você e você, aquele dia foi o dia da tua vitória. Todos os dias, para que um dia chegue o dia do reconhecimento. Então, hoje, nós vamos falar sobre o sinal e a mensagem. Eu queria que você entendesse sobre esses dois fatores que são tão relevantes para nós, que nós devemos aprender a respeito de nossa fé e a respeito do que estamos fazendo aqui de fato. Porque saímos de nossa casa no domingo à noite, onde poderíamos ir comer um açaí, onde poderíamos assistir uma boa série na Netflix, onde poderíamos estar num shopping. Estamos aqui numa igreja por um motivo, e esse motivo para nós, ele precisa ser bem programado, bem entendido, bem compreendido por nós mesmos, porque muitas vezes fazemos as coisas sem saber, ter compreensão do que estamos fazendo. Então eu preciso ter a compreensão porque eu estou aqui nessa noite e porque que eu estou andando com Cristo, porque eu vivo isso. E eu acho que não existe uma data melhor para falarmos sobre isso do que na Páscoa. E eu gostaria que você abrisse tua Bíblia, em Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8, nós vamos ter ali uma mensagem para lermos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, para introduzir essa palavra. Livre-se do fermento velho, para que vocês sejam a massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, nem com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Existe no costume judaico, hebraico, eles fazem a festa de Páscoa todos os anos. E todos os anos, uma semana antes, eles começam a limpar sua casa de tudo que tem de fermento. Não é só o fermento que vai no pão, não é só o pão sem fermento, é fermento sem estar em casa.
A gente tem que limpar todo o fermento de casa. E o apóstolo Paulo, ele traz um entendimento lá em Coríntios. Ele passa por 18 meses em Coríntios, ou seja, 1 ano e meio, ele está em Coríntios ensinando as pessoas acerca do evangelho de Jesus Cristo. E quando ele chega àqueles, eles falam, olha, agora chegou uma semana depois da Páscoa, do Pissar. Ele fala, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da Páscoa que nós agora passamos. A festa que nós vivemos, porque na comunidade de Coríntios também tinha judeus. E eles celebravam o Pissar, celebravam o Hat Sameach, o Hat Pissar Sameach, a festa de Páscoa. Então, eles quando celebravam a festa de Páscoa, eles tiravam o fermento de suas casas, tudo, e ele traz uma doutrina, e ele fala sobre a Páscoa que nós cristãos vivemos. Diferente da Páscoa de uma semana, é o Pissar de um dia após o outro, de todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias o nosso Cordeiro morreu por nós, por todos os dias. Não foi só por um dia, não foi só por um pecado, ou por um ano de pecado. Foi por uma vida de pecado que ele morreu por mim e por você. É esse que tem que ser o nosso entendimento. O que significa a Páscoa? Aí Paulo exorta eles, e falando a respeito disso, vai lá, volta no 7 ali para mim, Eduardo. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam a massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, nem com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aqui ele estava dizendo que agora o Cristo morreu por nós na cruz, e foi o nosso sacrifício. Ele teve o derramamento de sangue dele, e esse sangue foi aspergido em nós, na nossa casa, que é a morada dele, para que nós não vivêssemos em pecado. E tirar o fermento da vida significa tirar a aparência, tirar o inchaço, tirar aquilo que muitas vezes nós aparentemente somos crentes, mas eu ainda conto uma mentira. Aparentemente eu sou crente, mas eu ainda, tem hora que eu não aguento, eu falo um palavrãozinho. Tem hora que eu não aguento, mas eu tomo minhas biritas ali, dou uma bebida, eu encho minha cara, fumo um cigarrinho, eu bato um baseado, está tudo bem, mas eu tenho Jesus, Jesus me tem, está tudo certo. Não está. Não está, porque você está vivendo com um fermento antigo. Você ainda vive na prostituição, pega o teu celular, fica olhando prostituição, na lascívia, na vaidade, vive ainda na inverdade, vive ainda de forma sem sinceridade, não é sincero no que faz. E são fermentos que estão na nossa vida, que impedem a nossa celebração real e verdadeira. É onde a gente vive de aparência, inchado pela fé, inchado por uma religião. E aí a gente coloca a Bíblia debaixo do braço, nós costumamos aparentar sabor de cristão. Sabe, sabor de crente, sabor. Só que nesse sabor não pode ter fermento. Tu tem que tirar o fermento da sua vida. E Paulo aqui, ele adverte, admoesta essa igreja de Coríntios. A igreja corintiana não é só para os corintianos, mas para o gremista, para os colorados também. Ele chama a atenção para que a gente tire da nossa vida vesquícios de pecado. Para que a gente possa extrair da nossa vida e ver uma vida real, uma vida plena, uma vida celebrando o sangue de Cristo em nós. Essa é a verdadeira Páscoa. Então, o que simbolizava para os judeus tirar o fermento de casa? Tirar as coisas antigas. Se você perguntar para o Dornei como é que faz um fermento, fermentação natural, ele vai dizer, você vai usar uma massa antiga, você vai deixar levedura. Não é assim? Não é com a massa velha que você faz um fermento? Então ele está dizendo assim, tira isso. Por isso eles comem o pão sem fermento. É tirando, extraindo o velho. Diga assim, eu preciso extrair o velho homem.
de dentro de mim. Então nós precisamos matar o velho homem. Para que Cristo nasça em nós, nós precisamos morrer. Não tem como você ser um cristão se você não morrer para você mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Existe uma negação do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, dos nossos fermentos, para que a gente viva na plenitude da graça e entenda o propósito que nós estamos vivendo. Não devemos viver como a gente quer viver, nós devemos viver como Deus quer que a gente viva. Por isso a proposta que Paulo fala aos Coríntios a respeito disso. Então este é uma mensagem que vem através da Páscoa. O que a Páscoa significa? Significa que eu tenho que tirar as coisas antigas da minha vida. Significa que eu tenho que tirar a natureza antiga. Eu me converti, mas meu braço ainda não. Eu me converti, mas minha boca ainda não. Não mexe comigo. Eu desço da cruz. Já ouviram falar isso? Eu desço da cruz. Não. Aí já é demais. Eu desço da cruz, peço um minuto para Deus. Irmão, significa que você ressuscitou o fermento antigo. Você está inchado ainda por uma religião. E é essa proposta que o Evangelho traz para nós. A pessoa muitas vezes fala, eu vou na igreja, apóstolo, estou tanto tempo na igreja, nada mudou na minha vida. Nós estamos indo lá, o nosso casamento ele é assim, ele sobe, desce, a minha vida vai e volta, é no trabalho, na vida financeira, na minha saúde, nunca é pleno. Existe uma coisa, Romanos capítulo 2, versículo 12, coloca ali, Eduardo, para mim. A gente vê por que a minha vida não mudou, por que as coisas não estão acontecendo, por que sempre volto? É porque você nunca morreu de verdade. E é porque a sua mentalidade, todo aquele que... 12:2, é o contrário, de perdão. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que vós experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não quer dizer, primeiro eu preciso mudar a minha mentalidade, e aí eu preciso derrubar os fermentos antigos da minha vida, eu preciso tirar da minha casa. Olha, isso aqui nós praticávamos, não praticamos mais. Isso aqui eu fazia, eu não faço mais. Isso aqui me levava ao pecado, eu não quero mais. Eu vou tirando da minha vida aquilo que me faz ir para o inferno. Aquilo que me faz aparentar para que eu seja de verdade. Então eu tiro da minha vida o fermento. Porque não adianta, amado, eu vim para a igreja, eu achar que está tudo, eu estou me enganando. Achar que está tudo bem, eu vivendo uma vida de qualquer maneira. E não, mas a misericórdia de Deus me alcança. Valeu, gente. Mas ele fala para aquela mulher, vai, não peques mais, a prostituta, vai, não peques mais, para que não venha uma coisa pior sobre sua vida. A proposta não foi que ela fosse, e tudo bem, que ela continuasse pecando, que ela continuasse errando, que ela continuasse falhando, que ela continuasse prostituindo. Não, onde estão os seus acusadores? Ela diz, não vejo nenhum, nem eu te acuso, mas eu te digo uma coisa, vai e não peques mais, para que não venha algo pior sobre sua vida. Quando ele cura, ele fala isso também para um homem. Então a gente muitas vezes precisa de entender, mas só que tem uma recompensa, diga comigo, tem uma recompensa, que é a vontade plena de Deus na minha vida. Irmão, se eu perguntar para um pai, para uma mãe aqui, qual que é a vontade para o teu filho, para um pai? Diz, a vontade do meu filho é que ele vença, é que ele cresça, é que ele fique trilionário, é que ele compre as ações do Elon Musk, e que ele deixe o Elon Musk pobre depois, sei lá o que faça alguma coisa, mas é que ele seja dono da SpaceX. O sonho para os nossos filhos são os melhores. Agora você imagina o sonho de Deus para nós. É bom, perfeito e agradável. O problema é que os filhos, quando acham que é melhor do que ele pensa, que é para ele, do que o pai está pensando. Um filho, nós mesmo não conseguimos pensar, dimensionar
Para um pai de verdade, para um pai, não estou falando de um pai narcisista, não estou falando de um pai doente mental, uma mãe doente mental, não estou falando disso. Eu estou falando de um pai pleno, que ama o filho de verdade. Simplesmente ele quer que o filho tenha uma vida boa, perfeita e agradável. E essa é a vontade de Deus para nós. Que a nossa vida seja essa. Mas para que a vida seja essa, o que eu preciso fazer, irmãos? Qual é o antídoto? Tirar o fermento e mudar a mentalidade. Mudar o mindset. Não é assim que hoje está na moda? Faz sentido para você isso? Mudar o mindset? Faz sentido? Não é assim que fala hoje? Não sei se faz sentido para você ou não, mas se você não mudar a mente, não vai ser possível a tua vida ser transformada. Por quê? Porque tu continua pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, caindo no mesmo erro, vai e acerta de novo, e levanta, alguém te ajuda, agora eu vou mudar, agora eu vou mudar. Não muda nada. Continua ali, na outra esquina, está de novo no mesmo erro. E aí, tirar o fermento para o judeu uma vez por ano, no Pissar, na Páscoa, significava eliminar as coisas antigas dentro de casa. Os hábitos antigos, os costumes antigos, aquilo que trazia inchaço, aquilo que trazia aparência e não trazia realidade. Era isso que significava a plenitude de Deus, o pão sem fermento, o pão puro, o pão de verdade, a massa pura, o alimento sólido. Então a gente precisa ter essa consciência em nós, de tirar os fermentos da nossa vida, ou seja, tirar os pensamentos, tirar as atitudes, tirar o pecado de nós. Falar, cara, eu estava aqui, eu fico muito tempo rodando aqui, eu fico olhando cada porcaria que não tem nada a ver. Para, cara. Para, minha irmã, para, meu irmão. Eu vou lá na casa de fulano, ela gosta de falar mal dos outros, eu me ajunto, até gosto das histórias dela, eu vou lá e a gente se junta para falar mal dos outros. É pecado. Pecado da maledicência. Para que eu vou cair nessa? Não, vou parar, aquilo lá não me faz bem, é um ambiente que eu não saio de lá bem. Claro que não. Você não sai bem abençoado, você sai amaldiçoado. A Bíblia diz, falai bem daqueles que falam mal de você. Fala bem dele. Agora, se você se reúne para pecar com as pessoas, diz aquilo lá é um ambiente de pecado, não é um ambiente de oração, não é um ambiente abençoado, não é um ambiente limpo, não é um ambiente livre, é um ambiente de maldição, de fermento antigo. Eu quero viver a Páscoa da minha vida, o Pissar, todos os dias. Eu quero viver o sangue de Cristo que me lavou e fez com que a morte passasse por cima de mim. A morte não me atinge mais. Ela erra o alvo. Ela não vai acontecer. Você lembra aquela mulher que estava nos muros? Depois eu vou chegar nesse ponto. Então, isso é uma mensagem. E o sangue nos livra do juízo. No livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 13 de Êxodo, diz, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Então a mensagem dá o sinal da Páscoa, do Pissar, é o sangue de Cristo na nossa vida. Era o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta dos hebreus. Quando aconteceu a matança no Egito, que morreram todos os primogênitos, animais e de pessoas, dos homens, no Egito, as famílias se reuniram para comer o cordeiro. Quando eles se reuniram para sacrificar o cordeiro, não era matar o cordeiro, era sacrificar o cordeiro, é diferente. Matar uma coisa, sacrificar com entrega. Matar é só, eu posso matar uma galinha, eu posso sacrificar uma galinha, quer dizer, eu entrego. Quantos estão entendendo? Que é diferente de sacrifício e matar? Matar é uma coisa, sacrificar é outra. Então, Jesus não foi morto por nós, foi sacrificado por nós. Diferente. Mataram os ladrões da cruz, mas sacrificaram o nosso Cristo. Tanto que a morte dele foi diferente. Então, a gente tem que entender que esse sacrifício que eles faziam era passado nos umbrais, e aí o espírito da morte desceu. E quando o espírito passava nas casas, que ele encontrava o sangue nos umbrais, nos marcos da porta, ele passava. E aquele espírito descia no outro, era como um vento de nuvem negra. E as pessoas respiravam aquilo e morriam.
Ia morrendo, os primogênitos respiravam e morriam. Veja que loucura isso aí. Ia morrendo, mas aonde tinha o sangue do cordeiro sacrificial, e eles falavam assim, ó, família que for grande, mata um cordeiro, comam e façam churrasco dele. Aí vocês pegam ervas amargas, finas, e temperam esse cordeiro e comam. E vocês vão comer de noite, ceando, porque aonde vinha a morte, vocês vão estar comendo o cordeiro. E quando esse espírito localizar a marca do sangue, ele não vai entrar nessa casa, e ele vai poupar seus animais, e vai poupar os seus filhos. E assim aconteceu. Só que eles tinham que ter comida sem fermento, pão sem fermento dentro de casa. Não podia ter presença de fermento também. Diga comigo, eu não posso ter presença de fermento dentro de casa. Quando teu marido mentir para ti, falar, ó, o fermento. Então a mulher falar alguma coisa para ti, falar, ó, o fermentinho, né? Dá o sinal, ó, fermento de fariseu. Olha o fermento aí. Aonde tem fermento, o espírito, nem o sangue dá jeito. Então precisava de fazer essas duas coisas. Diga assim comigo, aonde tem fermento ainda, nem o sangue tem poder. Eu quero, o sangue de Jesus vai me purificar de todo o pecado, todo. Vai, irmão, mas se você continuar com o pecado, o sangue não purificou do pecado. O pecado continua morando em você, então o sangue não fez efeito. Amém? É igual tomar um manjar, mas não pode comer doce. Né? Esse ano é o ano mais próximo da minha vida, eu estou tomando manjar todos os meses, imagina? Que riqueza. Então, a gente tem que entender, eu não posso ter as duas coisas, eu quero. Alguém me ofereceu um doce ontem, eu falei, meu Deus do céu. Eu pensei nos 2.400 do Monjaro, eu falei, não. Eu não posso. Me deram 2 algodão doce, eu olhei o algodão doce, assim, um cor-de-rosa e um verde. E eu também gosto daquelas coisas, né? Eu enfiei na porta, assim, para lá, hoje eu joguei no lixo, falei assim, seu capeta, filho do diabo, fica aqui. A gente tem que fugir da aparência do mal. A gente tem que fugir daquilo. Aí a apóstola me viu e falou assim, você colocou tranqueira para dentro da sua casinha aí, ó, da nossa casinha, né? Eu não, eu falei para ela. Daí eu lembrei que ela viu os algodão doce na porta. Eu falei assim, eu já sei o que é. É o fermento do fariseu. A gente tem que tirar o pecado da nossa vida. E a gente pode se ajudar, falar, não vamos mais aqui em casa assistir uma programação que não presta, não vamos mais ficar falando mal da vida dos outros aqui dentro da nossa casa, não vamos, porque aonde que está imperando esse livramento? Dentro da família. Ele diz assim, a família que for pequena se reúne em 2 famílias ou 3 famílias juntos, se for pequeno, para comer um cordeiro, porque vocês vão comer toda a carne. Diga assim, a Páscoa é dia de prosperar. Enquanto muitos morrem, a minha casa vive. Diga, enquanto vivem maldição, a minha casa vive na bênção. Enquanto outros passam fome, a minha casa se farta de comida. Enquanto outros sofrem, a minha casa se alegra em Deus. Porque em casa tem sangue e não tem fermento. Aplauda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Então eu tenho que tirar os elementos que vão fazer com que minha casa sofra. E eu tenho que colocar em minha casa os elementos que fazem ela prosperar. Então eu tiro o fermento e coloco o sangue. Amém ou não amém? Em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 18, 19. Depois nós vamos a Hebreus 9, 22. Então a gente já marca aí. Pois sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, com prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém ou não amém? Vamos lá, agora, Hebreus, carta aos Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Diga comigo, sem derramamento de sangue, não há perdão. A gente tem que entender que sem sacrifício não tem perdão, irmão. Aí a gente tem que falar assim, não, mas escuta, o sangue de Jesus me lavou, me purificou, mas alguém tem que morrer. Na nossa salvação alguém tem que morrer. E ele já morreu, agora alguém tem que morrer, que somos nós, mas ele ressuscitou. Então eu tenho que morrer. Eu não vou conseguir continuar minha vida de fé se eu não morrer, se o velho homem não morrer em mim, se o meu querer, os meus anseios, os meus desejos não morrer em mim. Eles precisam estar mortos em mim. Se eu não matá-los, ele vai atrapalhar a minha vida, porque ele é o fermento que vai levidar toda a massa e vai fazer com que a massa fique inchada e eu viva numa igreja, eu vivo a vida inteira. Mas no grande dia o Senhor diz, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não o conheço. Ai, apóstolo, irmão, é de graça, mas custa caro. É de graça. Era impossível comprar. Ele pagou o preço, mas não dá para viver uma vida assim e achar que vai para o céu, ou vai ser salvo. A salvação vai comprometer a nossa entrega. O quanto eu entrego é importante. Então, por isso a Páscoa para mim tem que ser todos os dias. Todos os dias eu tenho que lembrar que existe sangue aspergido na minha testa, sangue aspergido no meu sangue, e que eu tomo hoje a ceia, por exemplo, e aquele sangue está correndo dentro de mim. Qual o sangue? O sangue do Cordeiro. Então eu não sou mais um pecador. Eu sou um santo. E se eu sou um santo, eu sou separado. E se eu sou separado, eu preciso de entender que alguém pagou um preço alto e eu não posso pregá-lo na cruz de novo. Porque o meu pecado que o pregou na cruz, se eu volto a pecar, o meu pecado vai fazer com que ele seja pregado de novo. Significa que o sacrifício dele não deu certo. Pelo menos para mim não. Mas se eu aceitar esse sacrifício, essa morte, e eu viver a morte dele em mim, e eu entender que eu vivo a vida dele em sua morte, e ele ressuscitou em mim, porque eu decidi que eu não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, eu sou eterno. Como vocês estão entendendo? E é inegociável essas coisas, irmão. Não adianta a gente tentar dizer, não, Deus é amor. Irmão, Deus é amor, é verdade. Ele ama, Ele quer nossa salvação. É que nem um pai que fala para o filho, não sai com essa moto correndo, você vai morrer um dia. Pai, tu está me amaldiçoando? Não, eu estou te avisando. E aí o pai vai lá, olha, vai lá fazer o enterro do filho. Olha aí, eu avisei tanto. Adiantou o pai falar? Não. Porque ele nunca ouviu. O problema não é o quanto o pai fala, é o quanto o filho ouve. O problema não é Deus, irmão, nunca foi, o problema é nós. E ele está falando que ele tem uma vontade plena, perfeita e agradável para nós, mas nós precisamos mudar a mente. Então eu preciso me envolver nesse esquema, eu preciso me envolver nessa programação, eu preciso me envolver nessa agenda, que não é a minha, é a dele. Porque essa agenda é boa, é melhor que minha agenda. A minha agenda, ela tem propostas inúmeras, que eu penso que é bom para mim, mas não é. Se eu não dobrar o joelho e falar, Senhor, me ensina, qual é a agenda que tu tem para mim?
Eu quero viver a tua agenda, não a minha. Eu quero viver debaixo desse sangue carmesim, desse sangue que purifica-me do pecado, desse sangue que me livra do pecado da morte. Em essa ordem divina, ali no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 15, traz uma demonstração sobre esses pães. Eles 7 dias comereis pães asmos, e tereis o fermento das vossas casas, tirareis o fermento das suas casas. Foi aquilo que eu disse, durante 7 dias, comam pão sem fermento. E no primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa com fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Quer dizer, o que significa isso, apóstolo? Significa assim, irmão, está tudo bem com Jesus morrer na cruz, está tudo bem com tudo isso, mas não está tudo bem viver com fermento, ou viver com pecado. Aí você vai falar assim, apóstolo, o amor de Deus era tão grande, lá na igreja você ensinou tanta coisa para nós, mas eu não sabia. Eu vou pagar por isso, por não ensinar vocês. Que a graça de Deus, ela é tremenda, o amor de Deus é tremendo, mas ele não, se você tiver fermento na sua vida. Por isso Paulo chama os coríntios, a carta aos coríntios, ele escreve, irmãos, tire da vida de vocês o fermento, porque eles comemoram a Páscoa, e por 7 dias de um ano, eles não comem fermento. Mas nós, isso simboliza para nós, uma vida que onde tiramos todo esse fermento, essa aparência, e nós vivemos na pureza da massa real, toda a massa pura, toda a massa sem levedura, sem bactéria. Quantos estão entendendo? Sem pecado. Amém ou não amém? Esse é o simbolismo dessa mensagem. Vamos ali. Eu quero ler uns textos bíblicos com você. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. E 1 João 1,17 diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então eu ando na luz e tenho comunhão com meu irmão, e o sangue de Jesus me purifica de quantos pecados? De todos os pecados. Porque eu ando na luz. Então eu decidi andar na luz e não nas trevas, mas não me enganando. Porque o fermento engana. Né? A gente pega um cacetinho, é daquele tamanho do cacetinho, né? Mas se tirar o fermento dele, como que ele é? Assim, né? Bem pequenininho. Por quê? Porque ele é um engano. Mas o desgraçado, você come 2, 3 e engorda. A gente fermentando o dia inteiro, né? Né? Eu que tenho refluxo, então nem se fala. Então para mim o pão sem fermento é muito bom, porque é saudável. Então eu tenho que aprender a tirar todo o fermento da minha vida. E Efésios 1:7, nele temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então o sangue de Jesus, põe a mãozinha na tua testa e diz assim, o sangue de Jesus está sobre minha vida, e eu fui redimido pela sua graça. Diz, eu fui comprado com sangue carmesim. Então o sangue tem poder de nos purificar. Hoje nós vamos tomar a ceia aqui, e a gente vai tomar do sangue de Jesus. Ele tem poder de nos purificar. E isso é bom. Porque essa graça me alcança, e nessa graça eu tenho uma conexão com o céu direto, e o céu fala comigo, e eu falo com o céu, e o céu responde os meus desejos também. Porque os meus desejos não é mais os meus desejos, mas é o desejo daquele que me colocou o desejo, entendeu? Porque Deus é assim, ele também ele também é no efetuar. Ele é no desejo, no efetuar do desejo. Então, ele coloca o desejo,
e ele efetua o desejo dele. Só que é bom porque quando ele começar a efetuar os desejos dele no seu, e dar os desejos dele no teu coração, colocar, aí ele diz assim, ó, eu coloquei esse desejo no teu coração, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano, o que eu tenho preparado para vós. Isso não é para a vida eterna. A vida eterna já está até... O João falou, João viu tudo que vai acontecer. Mas está falando aqui. Diga assim, o que Deus tem para mim é algo que os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, e nem chegou no meu coração. É o que Ele preparou para mim. Aplaudo o Senhor Jesus pela tua vida. Entenda isso. É isso mesmo que Deus preparou, algo grande para você. Então qual a recompensa de quem morre para si mesmo? É viver a vida de milagre. É viver uma vida de Cristo. É viver uma vida assim, cara, eu falo e Deus faz. Eu estou vivendo plenamente, eu tenho fartura do pão, tenho fartura da minha vida, eu tenho saúde plena, eu vou durar 120 anos, como a Bíblia diz. Por quê? Porque eu estou vivendo sem o fermento dos fariseus. Eu decidi que eu não vou mais viver em pecado. Sabe que o diabo sempre vem enganando a gente, que a gente precisa de mentir, que a gente precisa enganar, que a gente precisa ganhar dinheiro, que para ganhar dinheiro tem que fazer as coisas que Mamon faz. Irmão, tem o dinheiro de Mamon e o dinheiro de Deus. O dinheiro de Deus é tremendo, é puro, não acaba nunca, sabe, irmão? Mas o dinheiro de Mamon, ele é contadinho. Mamon te mantém no pecado. Mamon te mantém no engano. E ele é Deus também. E o próprio Deus, o próprio Jesus falou, ou você adora a mim ou adora a Mamon. E tudo bem. Mas ele mostrou que Mamon é muito poderoso. E a gente muitas vezes se engana. Mas escuta, Deus é mais rico que Mamon. Há muita fartura em tudo. Irmão, a natureza tem muita fartura, eu digo sempre isso. Teve um filósofo que ele disse que... Eu esqueci o nome dele agora, me fugiu da memória. Mas ele fala que tem abundância na natureza, a riqueza de todos os povos. Tudo que tu quiser tem. Mas as pessoas precisam de entender, a manufaturar essa riqueza, com trabalho, com dedicação, com retidão de coração, com sinceridade de alma, com amor ao próximo. Para que ele possa prosperar na vida em Deus. Olha, Jesus chega e vê 5.000 homens. Ele via 5.000 homens, irmãos. Ele via fora mulheres e crianças, acho que tinha mais de 20.000 pessoas. Ele pega alguns pães e os peixinhos, manda o povo sentar na relva, se organizar, e ele levanta para o céu e dá graça. Diga assim, se eu agradecer, vai multiplicar. Só agradecer. Sede fiel no pouco e no muito te colocarei. É isso que ele fez. Pai, obrigado por esse pão. Distribua, dá para eles. Como? Isso tem para todo mundo. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Diga assim, minha vida sempre vai sobrar. Diga, vai sobrar tanto que eu não sei para quem dar. Tanto que vai sobrar. Isso é a conta de Deus para você, amém? Eu estava olhando aí, olha, banco não sei o que, o canal de Hormuz está fechado. Pode fechar o canal que for, eu só não posso fechar o canal do céu. Pode aplaudir o Senhor. Fecha o canal de Hormuz, o canal de Suez, o Estreito de Bering, fecha o canal do Panamá, mas não fecha o canal com Deus. Porque é esse canal que Deus abriu para nós. Esse aí o iraniano não fecha, nada fecha, só nós podemos fechar. Com um punhadinho de fermento no bolso. Aqui, ó. Punhadinho de fermento no bolso. Estão entendendo? Fermento no bolso? Sabor de fermento? Um punhadinho de fermento na língua. Um punhadinho de fermento na mente. É suficiente para você ir para o buraco. Quantos estão entendendo aí? Diga assim, eu vivo na Páscoa. Diz assim, sempre o mal
vai pular a minha casa. Sempre. Sempre vamos vencer. Sempre, sempre, sempre. Amém? Em 1 Pedro 1, 18 a 19, diz o seguinte: sabemos que tudo foi com coisas corruptíveis. Sabendo que tudo foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis, fossem resgatados, com prata ou com ouro, mas fosse resgatado da vossa maneira de viver. Por tradição recebeste os vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Amém? Esse versículo, ele destaca muito, amados, que nós somos resgatados com o sangue precioso de Jesus, e simboliza a importância do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E nós estamos aqui por isso, porque ele venceu a morte. Veja bem, amado, ele ficou 30 anos se preparando para o ministério. Ele nasceu e a palavra do Senhor diz que ele foi o cordeiro aprovado. Por 30 anos ele foi avaliado. Ele fala para os fariseus: vocês avaliam e vê se há pecado em mim e algum caminho mau em mim. Aonde há alguma coisa que vocês podem apontar. Por 3 dias ele esteve na sepultura. Por 3 horas ele esteve na cruz. Ele foi avaliado, mas ele venceu a morte, porque no 3º dia ele ressuscitou. Então eu não sei quantos dias você vai passar, muitas vezes uma luta, uma prova, mas aguenta 3 dias. Sempre vai ter uma baleia te cuspindo para fora do rio. Sempre vai ter um espírito te ressuscitando dos mortos. Sempre vai ter uma cruz. Mas sabe, ele foi santo. Santo do santo. E quando você chega no tabernáculo antigo, tem 3 passos para você dar. E o primeiro passo que você deve, para chegar no lugar santíssimo, você deve ter aí até o altar do holocausto. É onde você chega com o cordeiro e mata o cordeiro. Onde o sangue tem que ser derramado. Depois a oferta. E depois a entrega. E depois a visitação dele na entrega. Aonde há luz. Diga assim: sempre depois do sacrifício tem luz e tem pão. Diga: depois do sacrifício, da luz e do pão, tem presença. E a hora que ele chegar presente, ele manifesta a glória dele. Aí você vai falar: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Mas eu tenho que passar por esses 3 passos também. Tem que haver uma entrega minha. Tem que haver uma declaração. E eu quero encerrar com o Salmo 139. Essa mensagem. Porque senão nós vamos atrasar, já estou um pouco atrasado hoje. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos, e sabes, são conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces interiormente. Tu me cerca por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha
a cama no Sheol, no inferno, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornará noite. Nem mesmo as trevas serão escuras para ti, e a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado no entretecido, mas nas profundezas das trevas. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer um deles existir. Quão são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, e afastasse de mim os assassinos. Eles falam de ti com malícia, e vão aos teus adversários e se rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Se no meu caminho algo te ofende, e dirija-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos ficar de pé. Sabe, o salmista diz que quando eu era apenas um embrião, esses dias eu estava falando, a Jéssica apresentou para mim a Priscila de uma maneira muito, muito médica, muito técnica. E ela chegou para mim e mostrou o ultrassom dela, falou: pai, olha aqui meu embrião. Falou: filho, como é que tu está chamando teu filho de embrião? É um embrião, ainda não é uma criança.